Olá, turmas! Hoje o tema da nossa aula serão os agentes etiológicos das hepatites virais. As hepatites são doenças que podem ter várias causas, mas todas levam à inflamação dos hepatócitos, que são as células presentes no fígado. Então podem ser causa viral, como o citomegalovírus, o vírus da febre amarela, o vírus da dengue. Esses vírus, nem sempre eles causam somente a hepatite, pode ser uma consequência dessas infecções virais ou desses vírus, algumas cepas que têm um tropismo maior pelos hepatócitos. Mas outras causas infecciosas também podem causar hepatite, como infecções fúngicas, infecções por bactérias, por protozoários e até mesmo causas não infecciosas, né? Das mais comuns são aquelas pessoas que consomem grandes quantidades de álcool, né, os alcoólatras ou etilistas, né, e pessoas que consomem ou consumiram medicamentos que têm potencial para causar dano hepático, né, medicamentos hepatotóxicos, né, inclusive é muito comum a hepatite medicamentosa. Mas aqui nessa aula nós vamos tratar especificamente das hepatites virais causadas por vírus que têm um tropismo preferencial pelo fígado, né? E aí nós temos o vírus da hepatite A e da hepatite E, que são chamadas de hepatites epidêmicas, que normalmente ocorrem de forma aguda, e os vírus das hepatites B, C e D, que normalmente são vírus que causam quadros crônicos de infecção e a pessoa em alguns casos pode nem aparentar sintomas, né? E a doença cronificar e culminar com uma cirrose ou um carcinoma hepático. Na fase aguda, as hepatites elas cursam com sintomas muito semelhantes para todos os vírus, né, que nós vamos estudar nessa aula. Na fase aguda, normalmente o paciente sente febre, que normalmente é uma febre baixa, né, pode ocorrer mialgias, que são dores pelo corpo, fadiga, um cansaço, né, o paciente pode apresentar também náuseas, em algumas vezes pode ocorrer inclusive vômitos, pode ocorrer diarreia, né, e quadros de cefaleia. Em relação aos marcadores que são utilizados, inclusive como apoio no diagnóstico das hepatites, que o diagnóstico normalmente é feito por sorologia, né, ou então por um diagnóstico molecular através da PCR, reação em cadeia de polimerase. Mas normalmente existem marcadores sanguíneos, né, que são importantes para observar como estão as funções hepáticas, né. E esses marcadores, os mais utilizados são a ALT e a AST, que é a alanina aminotransferase, e a aspartato aminotransferase, que são os marcadores conhecidos como TGO e TGP, né, que são as aminotransferases. Esses marcadores, eles costumam estar aumentados em casos de dano hepático, né, porque ocorre uma lise dessas células, dos hepatócitos, né, pela ação dos vírus causadores de hepatite. Tanto um dano direto, causado pelo vírus, pela multiplicação viral, quanto um dano indireto pela resposta imunológica do hospedeiro a essas células, a esses hepatócitos infectados. Então, o sistema imune do hospedeiro, no intuito de se defender dessa agressão do vírus, ele acaba respondendo de uma forma que também ele pode agredir ainda mais essas células, até chegar ao momento de produção de anticorpos ou de uma imunidade celular que possa, digamos assim, debelar a infecção, né, ou então manter essa infecção em níveis estáveis, né, como no caso dos vírus de hepatites que vão cronificar, tá? Um outro sintoma que é observado em alguns casos, que também ajuda no diagnóstico, que é indicativo de um dano hepático, é a icterícia, que é o amarelamento da pele, da mucosa ocular, das unhas, né?
que é resultado da disfunção no metabolismo de eliminação da bilirrubina, né? Então, alguns pacientes, nem todos, né? Nem em todos os casos de hepatites, mas alguns pacientes vão apresentar a icterícia, que ajuda bastante no diagnóstico da doença. E ainda como resultado dessa disfunção na eliminação da bilirrubina pelo organismo daquele paciente infectado, aparecem também 2 sinais e sintomas que são bastante importantes também para o diagnóstico, né? Mas nem sempre eles vão estar presentes, que é a chamada colúria. A colúria é a urina bastante escura, né? Uma cor amarronzada, às vezes até mesmo uma cor de Coca-Cola, né? E a hipocolia fecal, que já é o contrário. Ao invés das fezes estarem amarronzadas ou amareladas, que é a coloração normal, as fezes elas ficam bem claras, né? Quase esbranquiçadas, realmente. E também essa disfunção na bilirrubina pode ser observada também, como eu já falei, através da icterícia na pele, nas mucosas, principalmente na mucosa ocular, nas unhas, né? Então, são sinais e sintomas bem importantes para o diagnóstico, mas que nem sempre vão estar presentes. Então, as hepatites A e E são as chamadas hepatites epidêmicas. Normalmente, elas são transmitidas por água e alimentos contaminados com secreções, principalmente fezes, que é uma via de eliminação muito importante, né? Fezes com vírus, contendo grandes quantidades desses vírus. São vírus não envelopados, então eles são transmitidos pela via fecal-oral, são vírus mais resistentes, né? Então eles costumam afetar um grande número de pessoas, né? E os vírus chamados das hepatites, os B, C e D, são vírus que são envelopados, por isso eles são menos resistentes, eles não são transmitidos pela via fecal-oral, eles são transmitidos ou por via sexual, principalmente o vírus da hepatite B, associado também, pode ser associado ou não ao vírus da hepatite D, que é o vírus delta, que nós dizemos que é um vírus defectivo, ele só existe, né, quando ele está associado com o vírus da hepatite B. Eles podem ser adquiridos juntos, né, ou primeiro a pessoa adquiriu da hepatite B e posteriormente da hepatite D. Assim como o vírus da hepatite C, que é um vírus muito importante porque normalmente ele não causa sinais e sintomas e o paciente cronifica em mais de 70% dos casos, né? E só é diagnosticado às vezes quando o paciente tem uma cirrose ou então desenvolve um câncer hepático. Dentre os vírus que nós vamos estudar na aula de hoje, o vírus da hepatite A está entre os mais frequentes, por isso é um dos mais importantes. Então, este vírus ele foi evidenciado pela primeira vez através de microscopia eletrônica, no ano de 1973. Então, o vírus da hepatite A ele está classificado na família Picornaviridae e é o único representante do gênero Hepatovírus. Esse vírus ele não é envelopado, com um diâmetro de 27 a 32 nanômetros e morfologicamente indistinguível de outros picornavírus. Então, ele é um vírus relativamente resistente. Então, ele resiste ao aquecimento a 60 graus Celsius por cerca de 60 minutos. Então, por isso que uma das principais formas de contaminação são água e alimentos contaminados com essas partículas virais. Então, deve-se ter atenção especial à ingesta, né, de bebidas e de alimentos, que são os principais implicados na transmissão do vírus. Entretanto, o vírus ele pode ser inativado por autoclavação, por radiação ultravioleta e por hipoclorito de sódio. A replicação do vírus da hepatite A ela ocorre exclusivamente no citoplasma dos hepatócitos infectados. A transmissão do vírus da hepatite A se dá pela via fecal-oral, como nós vimos. Após a infecção, o vírus alcança a corrente sanguínea do paciente e é internalizado pelos hepatócitos, onde novas partículas são produzidas e secretadas no canalículo biliar, de onde passam ao ducto biliar e daí para o intestino delgado. O ciclo do vírus da hepatite A continua até que os anticorpos neutralizantes produzidos pelo hospedeiro ou outros mecanismos da imunidade do hospedeiro, como da imunidade celular, interrompam esse ciclo.
Seguindo a infecção, os vírus eles são excretados pelas fezes desses pacientes e permanecem viáveis nas mãos e objetos contaminados, como sanitários, por exemplo. O contato com uma pessoa infectada é a fonte de infecção mais frequentemente identificada. Então, a infecção pelo vírus da hepatite A pode variar desde a forma assintomática, que é uma das mais comuns, até formas mais raras, extremamente raras, na verdade, como os casos de hepatite fulminante. As manifestações clínicas da hepatite A, normalmente, elas são dependentes da idade do paciente. Em crianças de até 6 anos, cerca de 70% das infecções são assintomáticas. As infecções sintomáticas com icterícia, com altos níveis de aminotransferases, que são aquelas enzimas, né, que eu falei para vocês, a ALT, a ST, mas ainda outras enzimas que são importantes marcadores também, como a fosfatase alcalina, a gama-glutamiltransferase, a elevação nessas enzimas hepáticas, elas são observadas em mais de 70% dos pacientes adultos e a infecção costuma ser mais grave ou com maior potencial de gravidade nessa faixa etária. Como a principal forma de contágio do vírus da hepatite A é através de água e alimentos contaminados com as partículas virais, então a incidência viral, né, que é a quantidade de casos novos, está diretamente relacionada com condições de higiene precária. Por isso que a doença ela é mais frequente em populações mais pobres, que têm menor acesso ao sistema de esgotamento sanitário, a condições de estrutura nas suas residências, com sanitários, com banheiros, né? Então, em países subdesenvolvidos, né, que são os países em desenvolvimento, predominam infecções em crianças porque essas crianças vão ter contato mais cedo com o vírus, né? E aí elas já adquirem imunidade, já na fase adulta já estão imunes por contato com a doença, né? Não por vacina. E nos países desenvolvidos já é o contrário. Como eles têm acesso a melhores condições de saneamento básico e de sistema de saúde em geral, a infecção ela predomina em adultos, caso esses adultos não sejam previamente vacinados, né? O vírus da hepatite A, ele só apresenta um sorotipo e só é capaz de infectar os seres humanos. A grande maioria dos casos de hepatite A doença é autolimitada, ou seja, mesmo sem tratamento específico, que não existe, né, na verdade, para essa doença, o paciente ele se recupera. E é uma doença que costuma ser muito benigna, principalmente nas crianças, né? Então, a principal manifestação, a principal forma que ocorre de hepatite A é a chamada hepatite aguda, em que ocorre após cerca de 15 a 30 dias uma remissão completa dos sinais e sintomas e a recuperação completa do paciente. E em uma pequena porcentagem de casos, né, que é extremamente raro, um quadro mais grave de uma hepatite fulminante, em que ocorre de 0,1 a 0,3% desses pacientes infectados vão apresentar um quadro em que ocorre uma necrose maciça e morte dos hepatócitos nas primeiras 6 a 8 semanas de infecção. Como nós já vimos, a hepatite A, normalmente ela é bem mais branda em crianças, tem maior potencial de gravidade nos adultos, né? E nas crianças a maioria nem apresenta sinais e sintomas, a maioria é assintomática, ou os sinais e sintomas são poucos, né? E em muitos casos sem a icterícia, né? Que ajuda também no diagnóstico, mas muitas crianças não apresentam essa icterícia. E a doença costuma aparecer após um período de incubação de 15 a 30 dias após o contato com água e alimentos contaminados ou uma pessoa que seja essa fonte de infecção. Após o período de incubação médio, que é de aproximadamente 30 dias, com variações de 15 a 50 dias, os sintomas típicos da hepatite A se desenvolvem, incluindo febre, mal-estar, náusea, vômito, desconforto abdominal, a urina escura, né, como nós vimos, chamada de colúria, as fezes claras, que é a acolia ou hipocolia fecal, e a icterícia, que pode ocorrer em alguns casos. Sintomas menos comuns incluem mialgia, prurido,
né, que é coceira, diarreia, artralgia e exantema. Não existe evidência de doença persistente crônica após a fase aguda da hepatite A. Né? Essa cronicidade ela é observada para outros vírus causadores de hepatites, como hepatite B, hepatite C. Entretanto, nos casos da hepatite A, alguns pacientes apresentam um quadro clínico prolongado, que pode durar até uns 6 meses, com a excreção de partículas virais, chamada de hepatite recidivante ou polifásica. Nesses casos, né, especificamente, os testes laboratoriais, eles mostram elevadas taxas de bilirrubina, de fosfatase alcalina, de aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. E o paciente ele se recupera do quadro clínico e das anormalidades dos parâmetros bioquímicos em cerca de 2 meses após o início dos sintomas. Normalmente não tem, um tipo das hepatites, a hepatite A, que o paciente ele raramente apresenta alguma sequela. Nesse slide nós observamos lâminas de microscopia dos hepatócitos, né, que são as principais células afetadas pelo vírus da hepatite A. E à esquerda nós observamos uma lâmina, né, de histologia dos hepatócitos de um fígado normal, né? Então a gente vê que as células elas estão íntegras, né? Já à direita nós observamos hepatócitos, né, de uma lâmina de microscopia de um paciente na fase aguda da infecção pelo vírus da hepatite A. Então a lise, a destruição celular. Né? Posteriormente vai ocorrer uma recuperação dessas células, desses hepatócitos, mas essa lise celular também que é responsável pelo aumento dos marcadores bioquímicos, como a alanina, aminotransferase, aspartato aminotransferase, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase, que são observados durante a fase aguda da infecção. O diagnóstico da hepatite A é realizado pela detecção de anticorpos contra um vírus. Os anticorpos IgM contra o vírus da hepatite A, eles aparecem na infecção aguda e os anticorpos IgG aparecem após a cura, permanecendo normalmente por toda a vida e protegendo contra novas infecções. O diagnóstico ele se baseia na detecção do IgM contra, né, ante o vírus da hepatite A e dos anticorpos totais, IgM e IgG. Outros marcadores, né, como das enzimas hepáticas, como nós vimos, eles ocorrem no quadro agudo e eles podem demorar, né, até 6 meses para essas enzimas hepáticas se normalizar. Então, o diagnóstico ele é dado através da observação de anticorpos IgM associado com IgG, antivírus da hepatite A, e também pelo uso de marcadores sanguíneos relacionados às enzimas hepáticas, ALT, AST, GGT e FA, fosfatase alcalina. No hemograma, né, como nas doenças virais, de uma forma geral, pode ser observada leucopenia com linfocitose, o aumento da população linfocitária, e o paciente que teve hepatite A, ele desenvolve imunidade por toda a vida. Antes do início dos sintomas clínicos, o vírus da hepatite A, pessoal, ele é detectado no sangue e nas fezes. A concentração nas fezes é muito elevada, sendo essa, como a gente viu, uma das principais formas de transmissão, né? Já a concentração no sangue é bem menor do que nas fezes. No Brasil, estimam-se que ocorram cerca de 7 mil casos de hepatite A anualmente. Essa hepatite é a forma mais comum entre as hepatites virais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1.400.000 casos são notificados anualmente no mundo todo, porém esse número pode ser ainda maior. As principais diferenças geográficas com referência à endemicidade da doença estão intimamente relacionadas a indicadores socioeconômicos e ao acesso à água potável. A associação de fatores de risco a padrões de higiene, condições sanitárias, a expressão clínica dependente da idade e a imunidade determinam os diferentes padrões de infecção pelo vírus da hepatite A observados mundialmente. A conscientização da população sobre higiene pessoal com ênfase nos cuidados em lavar as mãos e boas condições sanitárias diminuiriam muito a ocorrência de casos esporádicos e de epidemias causadas pelo vírus da hepatite A.
é essencial que todos tivessem acesso à água de qualidade, a condições de saneamento básico, a redes de esgoto, né? Esses são indicadores extremamente importantes. Em relação às vacinas, né, muitas pessoas já foram vacinadas com preparações licenciadas que são altamente imunogênicas, seguras e eficazes. A eficácia de proteção das vacinas contra o vírus da hepatite A é de cerca de 94% a 100% após 2 doses, com intervalo de 1 mês entre elas, né? A proteção contra a hepatite A começa cerca de 10 a 21 dias após a primeira dose. Podem ocorrer reações no local da injeção, como dor, eritema, né, que é aquela um pouco avermelhado, o local edema, né, um leve inchaço, mas entretanto são reações leves, reações de curta duração. Podem ocorrer também reações sistêmicas, né, como fadiga, febre, diarreia, vômitos, mas elas foram relatadas em menos de 5% dos vacinados, principalmente alteração de alimentação, né, e cefaleia em crianças. Em relação às vacinas, né, e tem também uma outra forma de controle, de prevenção e controle, que é o uso das imunoglobulinas, né? A utilização profilática de imunoglobulinas, antivírus da hepatite A, pré-exposição, é usada para pessoas suscetíveis que viajam para países de moderada a alta endemicidade para o vírus da hepatite A, que, como nós vimos, está relacionada diretamente às condições higiênico-sanitárias. E também essa imunoglobulina é utilizada na profilaxia pós-exposição de contatos familiares e outros contatos íntimos com pessoas infectadas. E em situações especiais, ela também pode ser usada em instituições como creches e em situações de exposição a uma fonte comum, como um alimento preparado por um indivíduo contaminado, que possa expor várias pessoas, né, à contaminação por esse vírus. Então, quando administrada na profilaxia pré-exposição, a imunoglobulina antivírus da hepatite A confere proteção por 3 a 5 meses. Quando administrada em até 2 semanas após a exposição, a imunoglobulina antivírus da hepatite A apresenta de 80 a 90% de eficácia na prevenção da hepatite. A eficácia é maior se essa imunoglobulina for administrada no início do período de incubação. Quando administrada no final do período de incubação, possivelmente ocorrerá apenas a atenuação da expressão clínica da infecção pelo vírus da hepatite A. O tratamento, ele é baseado em medidas de suporte, sendo orientado o repouso, que não necessariamente precisa ser o repouso absoluto, né, como os médicos orientavam antigamente, mesmo o repouso relativo. Até mesmo porque o paciente se sente fatigado, se sente cansado, né? Esse repouso até melhora de sinais e sintomas ou da icterícia, caso o paciente tenha. Sugere-se também, né, que é importante, a interrupção do uso de álcool e de medicações que possam prejudicar o fígado, como, por exemplo, paracetamol, né, que é uma medicação que pode ser hepatotóxica. Recomenda-se uma dieta hipercalórica, pois o fígado é um dos responsáveis por manter constante a taxa de açúcar no sangue, e essa função pode estar prejudicada, né? A ingestão de muitos líquidos, de muita água, sucos, sopas, uma dieta mais palatável, né? Daí vem aquela, né, história de seria bom o paciente ingerir doces, mas porque na verdade o paciente ele tem uma hiporexia nessa fase, então os doces normalmente o paciente aceita melhor, e são alimentos hipercalóricos, né? Então comidas doces normalmente é um dos tratamentos, digamos assim, que são utilizados para o paciente na fase aguda, né? Devem ser tomados cuidados para evitar a transmissão entre os familiares. Só é necessária a internação para pacientes graves, idosos, indivíduos com outras doenças graves, outras comorbidades, né? Os raros pacientes com hepatite fulminante, né, em que ocorre a encefalopatia hepática, que pode ocorrer encefalopatia hepática, devem ser encaminhados para um hospital
onde haja disponibilidade de transplante de fígado, né? Então, na maioria dos casos, né, os pacientes, na grande maioria dos casos, na verdade, os pacientes se recuperam completamente, né? Às vezes demora um pouquinho para as enzimas hepáticas, né, os marcadores voltarem à normalidade, alguns meses mesmo após a recuperação do paciente, e a resolução, né, pode levar até 6 meses, né? Embora varie de 1 a 2 meses, em alguns pacientes pode demorar um pouco mais, em até 6 meses, mas sem que isso seja considerado uma cronificação desses quadros. O vírus da hepatite B, que é um vírus extremamente importante, também pela sua capacidade de cronificação, ele foi descoberto no ano de 1965, a partir de uma amostra de soro de um aborígene da Austrália, né? E o vírus da hepatite B, ele pertence à família Hepadinaviridae, é um vírus de DNA, e ele está classificado atualmente em 8 genótipos, variando de A a H. O vírus da hepatite B é um vírus que é envelopado e é inativado por autoclavação e por hipoclorito de sódio. O vírus, ele pode estar presente, já foi identificado tanto no sangue como no sêmen, na secreção vaginal, na saliva e no leite materno. O vírus da hepatite B tem várias formas de transmissão, que não englobam a transmissão fecal-oral, como ocorre para o vírus da hepatite A. O da hepatite B é transmitido através da via parenteral, através de transfusões de sangue a partir de doadores contaminados, a partir de agulhas contaminadas, né, para usuários de drogas endovenosas que fazem um compartilhamento de agulhas e seringas, profissionais de saúde também, por isso a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. É um vírus também que é considerado uma DST, né? A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível pela facilidade de ser transmitido pela via sexual, né? Já que está presente no sêmen, nas secreções vaginais e cervicais, inclusive é mais fácil de ser contraído do que o vírus HIV. São necessárias quantidades menores do vírus da hepatite B do que do vírus HIV para que ocorra a infecção. Uma outra forma de transmissão é a chamada transmissão vertical, que ocorre da mãe para o feto, tanto na vida intrauterina, quanto no momento do parto, como é transmitido, também pode ser transmitido através do aleitamento materno, já que o vírus já foi detectado no leite, né, no leite materno. Outra forma de transmissão, né, que também deve ser dado especial importância, é o compartilhamento de objetos cortantes, né, como os alicates de manicure, navalhas, lâminas de barbear, agulhas de tatuagem, agulhas de acupuntura. Então são materiais que devem ser utilizados quando possível, materiais descartáveis, né? Ou então que cada pessoa tenha o seu próprio material, ou quando não for possível, né, materiais provenientes de fontes confiáveis de esterilização por autoclavação para eliminar o vírus, por exemplo, os alicates de manicures. Em relação às manifestações clínicas, sabe-se que as infecções elas podem ser assintomáticas na maior parte dos casos e um período de incubação que varia de 60 a 180 dias, então um período de incubação bem prolongado. A infecção pelo vírus da hepatite B pode levar a uma série de quadros clínicos que vão desde a infecção assintomática, o que é o mais comum, até o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, uma manifestação bastante grave. Cerca de 90% de indivíduos adultos infectados não desenvolvem sintomas. Os demais podem desenvolver hepatite crônica, com evolução para cirrose e hepatocarcinoma. Uma pequena proporção pode desenvolver a forma fulminante da doença seguida de óbito.
Entre as crianças, devido à imaturidade do sistema imunológico, cerca de 90% desses indivíduos vão se tornar portadores crônicos. Cerca de 90% dos casos de infecção pelo vírus da hepatite B em adultos evoluem para a cura. Aproximadamente 70% desses pacientes apresentam hepatite sem icterícia ou uma hepatite subclínica. Um fato interessante é que o vírus da hepatite B ele não induz uma infecção citolítica, né, que leva a uma lise das células hepáticas. O dano aos hepatócitos ele é principalmente causado pela resposta inflamatória e pela ação dos linfócitos T citotóxicos do próprio indivíduo. Quando o tecido hepático sofre injúria com a morte de hepatócitos, as células estreladas hepáticas respondem produzindo fibras de colágeno. Durante a infecção crônica, a injúria persistente devido à destruição celular pelos linfócitos T citotóxicos leva ao depósito contínuo de colágeno, produzindo tecido fibroso que pode evoluir para a cirrose. Cerca de 10% dos adultos infectados pelo vírus da hepatite B tornam-se portadores crônicos da doença, podendo desenvolver quadros de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Caso a infecção ocorra durante a gestação, o parto ou a amamentação, a chance dessa infecção evoluir para a cronicidade é de aproximadamente 85% e a manifestação da hepatopatia mais precoce. O mecanismo de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular ainda não está completamente elucidado e nenhum gene do vírus da hepatite B foi associado à transformação celular. Acredita-se que o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular possa ser um resultado de uma excessiva proliferação celular que ocorre no fígado, na tentativa de reposição das células que estão sendo continuamente destruídas pela resposta imunológica contra a infecção. Essa proliferação excessiva parece aumentar o risco da célula adquirir mutações oncogênicas. A inflamação crônica ou cirrose do fígado também pode ser um fator, possivelmente por estarem associadas a potencial mutagênese, concentrações locais elevadas de superóxido e radicais livres. A ocorrência de carcinoma hepatocelular na ausência de cirrose é um evento bastante raro. Nesse slide, nós observamos à esquerda um corte de um fígado normal e à direita o corte em um fígado cirrótico, onde são observadas áreas de fibrose e regeneração celular, em que o órgão perde grande parte da sua função. E aqui observamos normalmente uma visão geral, uma visão ampla de um fígado saudável e logo acima e logo abaixo uma visão geral de um fígado cirrótico, em que toda a superfície do órgão apresenta áreas de fibrose e regeneração, impedindo grande parte da função desse importante órgão. O diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite B deve ser realizado pela análise conjunta de exames clínicos e laboratoriais para esclarecimento da doença. A hepatite B aguda pode ser identificada por meio de exames bioquímicos, que avaliam as taxas de transaminase dos indivíduos, como nós já vimos, ALT, AST, fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, bilirrubina. Já os testes imunoenzimáticos, eles constituem as principais ferramentas para o diagnóstico das hepatites virais, inclusive da hepatite B, já que detectam os antígenos e anticorpos presentes no soro do indivíduo portador da infecção e podem também indicar a fase da infecção. No caso da hepatite B, a partir da descoberta do antígeno Austrália e da sua associação com a hepatite, marcadores sorológicos importantes para o diagnóstico laboratorial da hepatite B foram estabelecidos, como esses marcadores que nós vamos estudar, né, a interpretação, e esses marcadores eles devem ser associados para saber se o paciente ele tem a infecção aguda, se ele já tem anticorpos por ser vacinado,
por já ter tido a doença ou se ele é um paciente crônico, né, tem a doença de forma crônica, ou se ele é um paciente que nunca teve, nunca foi exposto e é um paciente suscetível, totalmente suscetível ao vírus. Além desses marcadores sorológicos, a pesquisa do ácido nucleico viral, que é o DNA do vírus da hepatite B, né, já que é um vírus de DNA, pode ser realizada por meio de PCR, tanto quantitativa como qualitativa, considerando que a reação da PCR é altamente sensível para a detecção do DNA desse vírus. Na maioria dos pacientes portadores do antígeno da hepatite B, o teste qualitativo não possui importância clínica, pois pode se encontrar positivo mesmo na ausência da replicação do vírus. Portanto, deve ser realizado primeiro a pesquisa do antígeno da hepatite B por técnicas imunoenzimáticas a custos menores. Para o acompanhamento da evolução da doença e eficácia de esquemas terapêuticos para monitoramento da presença da replicação desse vírus e controle da cura, recomenda-se testes quantitativos, os quais vão determinar a carga viral do indivíduo. Em casos que não se detecta antígenos virais. Então, é importante também a gente saber que existe um período de janela imunológica, né, para o vírus da hepatite B, assim como para outras infecções virais, que é aquele período entre a infecção e a detecção dos primeiros anticorpos, né, contra o vírus. Então, no caso da hepatite B, a janela imunológica, ela varia de 30 a 60 dias. Já para testes moleculares, a janela imunológica varia em cerca de 25 dias, mais ou menos. Então, nesse slide, nós observamos os principais marcadores sorológicos que devem ser associados para observar se aquele paciente tem um quadro da doença da hepatite B incubada, se a doença está em fase aguda, se está em fase de convalescência, se houve uma resposta imune devido à vacinação ou se é um indivíduo que nunca teve a doença, nunca foi exposto, se é um indivíduo suscetível. Não há indicação de tratamento específico para hepatite viral aguda. Portanto, a terapêutica ela é indicada para os portadores da hepatite B crônica. Inicialmente, o tratamento visa eliminar o vírus ou inibir a sua replicação, diminuindo a necroinflamação hepática e, de forma secundária, evitar a progressão para cirrose e câncer hepático, aumentando a sobrevida e melhorando a qualidade de vida do indivíduo. Com o tratamento, busca-se a negativação sustentada dos marcadores de replicação viral ativa e da carga viral, pois estes traduzem uma remissão clínica, bioquímica e histológica em relação à presença do vírus no organismo do hospedeiro. Até o momento, 8 antivirais foram aprovados para o tratamento da hepatite crônica pelo FDA, que é a agência americana que regula, né, essas drogas. Até bem pouco tempo, os 2 únicos quimioterápicos aprovados para o tratamento da hepatite B eram o interferon alfa e a lamivudina. O desenvolvimento do adefovir permitiu o tratamento de infecções causadas por estirpes resistentes à lamivudina. Além dos 3 antivirais mencionados agora, né, existem ainda o entecavir, o interferon pegilado alfa-2A e alfa-2B, a telbivudina e o tenofovir. Portanto, para aquele indivíduo que está com a doença crônica, ele deva ser submetido ao tratamento, ele deve possuir alguns critérios, né? Entre estes, possuir o marcador do antígeno da hepatite B por mais de 6 meses, estar com a doença ativa demonstrada pelo aumento da enzima alanina aminotransferase 2 vezes acima dos valores normais e ainda apresentar um quadro compatível de hepatite crônica na biópsia com atividade inflamatória de moderada a intensa. A prevenção da hepatite B
visa reduzir os casos de hepatite tanto aguda quanto crônica e, consequentemente, as complicações desencadeadas pelo agravamento dessa infecção, que dentre as que nós vimos, as complicações mais importantes são a cirrose e o hepatocarcinoma. Esses fatores, eles vão depender da seleção e controle dos doadores de sangue, sêmen, tecidos e da educação da população em relação às formas de transmissão, por meio de programas de conscientização e treinamento de profissionais de saúde. O modo mais eficaz de prevenir a hepatite B é por meio de vacinas, incluindo programas de vacinação que englobam crianças e adolescentes em todo o mundo, além de adultos que constituem uma população com especial risco para essa doença. No Brasil, a vacina contra a hepatite B foi implantada em 1992 e está disponível pelo SUS para faixas etárias específicas, menores de 1 ano, a partir do nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto, e crianças e adultos entre 1 e 49 anos de idade, e para situações de maior vulnerabilidade, como vítimas de abuso sexual, de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção pelo vírus da hepatite B, profissionais de saúde, portadores de hepatite C, doadores de sangue, então várias categorias, né? Ainda em relação à vacina, desde 1986 são utilizadas vacinas produzidas a partir da tecnologia de DNA recombinante, né? Essa imunização ela é realizada em 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda e de 6 meses entre a primeira e a terceira, no esquema que a gente chama de 0, 1 e 6 meses. A vacina deve ser aplicada no músculo deltoide, evitar de aplicar na região dos glúteos, porque resulta em uma menor imunogenicidade. Após a administração do esquema completo, a vacina induz imunidade em 90 a 95% dos casos vacinados. Já em relação à imunoglobulina, né, que é uma imunização que a gente diz que é passiva, né, imunoglobulina anti-hepatite B, ela deve ser aplicada por via intramuscular, inclusive também pode ser aplicada na região glútea. Quando administrada simultaneamente a vacina, deve ser feita em grupo muscular diferente. Essa imunoglobulina é indicada para pessoas não vacinadas após exposição ao vírus da hepatite B nas seguintes situações: prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B, para vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção pelo vírus da hepatite B, pessoas sem vacinação para hepatite B, comunicantes sexuais de casos agudos do vírus, para vítimas de abuso sexual e pessoas imunocomprometidas após uma exposição de risco, mesmo que sejam previamente vacinadas, né? É importante também, como forma de prevenção e controle, todas as precauções padrão em relação às normas de biossegurança no contato com sangue e fluidos corporais. Aqui se aplica principalmente aos trabalhadores da área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que fazem a limpeza, né, da área da limpeza, trabalhadores de laboratório, categorias profissionais também de bastante risco, como os dentistas, né, todos terem cuidados especiais em relação ao uso de máscara, quando necessário óculos de proteção, jaleco, todos os equipamentos de proteção individual. Dentre ainda as medidas de prevenção e controle, né, como é uma doença que pode ser transmitida através de transfusão de sangue a partir de doadores contaminados, né, é uma via que ela perdeu muita importância a partir da década de 90, com controle maior em relação aos bancos de sangue, né, mas é uma via que deve ser considerada. Então, triagem e sorologia de sangue, que é utilizada para transfusão sanguínea, adoção de procedimentos de biossegurança em geral, como já foi falado, né, principalmente os trabalhadores da área de saúde,
Como a hepatite B é considerada uma DST, né, deve sempre ser utilizado preservativos como método de barreira nas relações sexuais, inclusive para prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis que podem coexistir, né, com o vírus da hepatite B. Cuidados no compartilhamento de agulhas e seringas, isso quando a gente considera uma população dos usuários de drogas endovenosas, né? E os cuidados também com alicates de unhas, navalhas, lâminas de barbear, ou seja, todos aqueles objetos cortantes, né, que possam ter contato com o sangue de indivíduos contaminados e ser transmitidos para um indivíduo suscetível através de rupturas, né, na epiderme, alguma solução de continuidade que a gente diz que é essa abertura, né, e esse contato que possa haver com esse material biológico de outra pessoa. A infecção pelo vírus da hepatite C é um sério problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde calcula que pelo menos 3% da população mundial, o que dá mais de 185 milhões de pessoas, estejam cronicamente infectados por esse vírus. Após a identificação do vírus da hepatite B e sua associação à hepatite B, em 1968, alguns testes sorológicos, baseados sobretudo em radioimunoensaios, foram desenvolvidos, permitindo a detecção de marcadores sanguíneos do vírus da hepatite B, de tal forma que no início da década de 70 já era possível a detecção dos 3 principais marcadores sorológicos do vírus da hepatite B. Com esses 3 testes específicos, praticamente todos os pacientes infectados pelo vírus da hepatite B, no presente ou no passado, bem como o estado de imunidade, puderam ser identificados. Mas, surpreendentemente, verificou-se que a maior parte dos pacientes com hepatite pós-transfusional não apresentava marcadores sorológicos da infecção pelo vírus da hepatite B. Com isso, o conceito da existência de uma hepatite não A, não B, passou a ser aceito e teve início uma busca, uma procura pelo agente causador de tais casos de hepatite. Então, durante os 15 anos seguintes, inúmeras pesquisas possibilitaram maior conhecimento do agente etiológico, do curso agudo e crônico da doença e da sua epidemiologia. E aí, somente com o desenvolvimento de novas ferramentas de biologia molecular, durante a década de 80, foi possível identificar o agente causador dessa hepatite não A e não B. Então, após anos de pesquisa, no ano de 1989, foi identificado o agente que passaria a ser chamado de vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C é classificado na família Flaviviridae, gênero Hepacavírus, sendo um pequeno vírus com tropismo por células hepáticas, esférico, com cerca de 55 a 65 nanômetros de diâmetro. É envelopado e possui como material genético uma molécula de RNA de fita simples e de polaridade positiva. O sequenciamento das variantes do vírus da hepatite C identificou pelo menos 11 principais genótipos, numerados de 1 a 11, e mais de 100 subtipos, né, que são variantes intimamente relacionadas com o genótipo principal. E esses foram identificados por letras minúsculas que apresentam pequenas diferenças em relação às suas sequências nucleotídicas. Os estudos epidemiológicos também indicam que existem diferenças geográficas na distribuição desses 11 genótipos do vírus da hepatite C. Então, os mais importantes seriam os genótipos 1, 2 e 3, né, os mais frequentes no nosso país, sendo que o genótipo 1 responde por mais de 60% dos casos de hepatite C. A transmissão do vírus da hepatite C ocorre principalmente por contato com sangue contaminado, sendo a via sexual uma minoria, responsável por uma minoria dos casos contraídos. O período de incubação é de cerca de 2 a 26 semanas, e a detecção do vírus no soro dos pacientes infectados ocorre após 7 a 21 dias, aproximadamente, da exposição ao vírus. Apesar de os níveis do RNA do vírus no soro aumentarem rapidamente,
e as alterações nos marcadores bioquímicos hepáticos, como a ALT e a bilirrubina, serem indicativas de lesão hepática e observadas nas semanas seguintes à infecção, menos de 20% das pessoas infectadas apresentam sintomas na fase aguda. E quando esses existem, raramente são associados com hepatite C. Isso ocorre porque as manifestações inespecíficas da doença, como dor abdominal, hiporexia, prostração, náusea ou vômito, geralmente precedem os sintomas clássicos da hepatite, como a icterícia, a colúria, a colia fecal. As formas de hepatite fulminante para o vírus da hepatite C também são raras, correspondendo a menos de 1% dos casos, mas podem ser observadas em alguns casos como co-infecções, né, com o vírus da hepatite B, em que a pessoa é infectada pelos dois, ou ainda uma co-infecção também com o vírus da hepatite A. O modo de transmissão mais frequente é de pessoa a pessoa por exposição parenteral com sangue de um indivíduo persistentemente infectado. Dentre as vias de transmissão por contato com sangue contaminado, alguns grupos apresentam maior risco de infecção, como usuários de drogas injetáveis, que compartilham equipamentos contaminados, como agulhas, seringas, canudos, cachimbos, né, de uso de droga. Os indivíduos também que receberam transfusões de sangue antes de 1993, que é quando os testes sorológicos para detectar a infecção pelo vírus da hepatite C ainda não estavam disponíveis para triagem nesses bancos de sangue. Os indivíduos também que compartilham equipamentos não esterilizados ao frequentar pedicures, manicures, né? Indivíduos que colocam piercings e confecção de tatuagens, pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos, odontológicos, de hemodiálise ou acupuntura, sem as adequadas normas de segurança, e os próprios também profissionais de saúde, porque estão mais expostos. Apesar de ser pouco frequente, né, como nós já vimos, a transmissão sexual pode ocorrer, embora não seja a principal forma de transmissão. Outros modos de transmissão também já foram descritos, como contato próximo no ambiente doméstico com o indivíduo infectado, né, em que há, de alguma forma, o compartilhamento de secreções, principalmente do sangue. Outra forma também seria a transmissão da mãe para o recém-nascido, né, apesar de que a transmissão por leite materno ainda não foi confirmada. E o compartilhamento também de objetos pessoais, como escovas de dente, alicates de unha, barbeadores, né? O fato de os indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C serem, na maioria dos casos, assintomáticos, apresentando as manifestações clínicas somente décadas depois da infecção, dificulta bastante, se a gente for pensar, né? Dificulta a identificação das fontes de transmissão, que permanece desconhecida em até 30% a 40% dos casos. Dados da Organização Mundial de Saúde de 2014 mostram que a infecção pelo vírus da hepatite C tem atingido proporções epidêmicas, sendo considerado um grave problema de saúde pública, que atinge mais de 185 milhões de pessoas ao redor do mundo, com 350 mil mortes por ano, e constitui a principal causa de cirrose hepática de carcinoma hepatocelular. A alta variabilidade desse vírus o torna capaz de escapar do sistema imunológico, estabelecendo infecções persistentes crônicas em aproximadamente 80% dos indivíduos infectados. Aproximadamente 15% a 45% dos indivíduos infectados curam-se espontaneamente em até 6 meses sem qualquer tratamento. Entretanto, o que acontece é que a maioria dos pacientes, a grande maioria, é assintomática e torna-se portadora crônica do vírus sem ter conhecimento, contribuindo para a disseminação da infecção na população em geral. Então, novas infecções, elas continuam acontecendo devido à utilização de sangue não selecionado corretamente em transfusões, à esterilização inadequada de equipamentos médicos e ao aumento do uso de drogas endovenosas com compartilhamento de seringas.
No Brasil, o Ministério da Saúde estima que a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C varia de 0,9% a 1,9% da população, que representaria quase 3 milhões de indivíduos. O vírus da hepatite C, ele é responsável por cerca de 70% das hepatites crônicas no país, atingindo principalmente pessoas acima de 40 anos de idade. Anualmente ocorrem cerca de 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil, resultando em cerca de 2 mil óbitos. Em relação à provável via de transmissão dos casos notificados, se observou que as maiores proporções de casos estavam relacionadas com o uso de drogas, a transfusão de sangue ou hemoderivados e com o compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes não esterilizados. Nós sabemos que até 20% dos pacientes vão apresentar sinais e sintomas de hepatite aguda, que vai ocorrer cerca de 1 a 3 meses após o contato. E esses sinais e sintomas, os mesmos relacionados a outras hepatites virais, como nós vimos, que é aquela hiporexia, em algumas vezes febre, mal-estar, náuseas, diarreia, né? Elevação de enzimas hepáticas. Já 70 a 80% dos pacientes, ou seja, a grande maioria, vão ser assintomáticos, sendo que alguns vão permanecer por muito tempo dessa forma, né? E podem evoluir para fibrose, para carcinoma hepatocelular, quando aí vão aparecer danos, os danos hepáticos em alguns pacientes mais de 20 anos após o contágio. Então, após o contato do paciente com o vírus, cerca de 20% se curam sem qualquer tratamento, né? Já 80% cronificam. Desses que cronificam, alguns o vírus pode se manter estável, ou seja, não ocorre a progressão da doença. Já em outras pessoas, o vírus vai se multiplicando e ocorre uma resposta imunológica no hospedeiro que vai levar a uma fibrose e posteriormente cirrose ou hepatocarcinoma. Então, nós sabemos que o vírus não é citopático, né? Toda a lesão que ocorre decorrente, né, dessa cronificação, ela é causada pela resposta imune do hospedeiro, né? O reparo contínuo do fígado, do tecido hepático, na tentativa, né, de reagir a essa resposta do sistema imune, é que seria o fator predisponente tanto para a fibrose, né, no caso a cirrose, quanto para o carcinoma hepatocelular. Então, os pacientes infectados produzem anticorpos, que inclusive são detectados no teste sorológico, que são os testes de triagem, né, mas esses anticorpos, eles não oferecem proteção. Dos pacientes que contraem o vírus da hepatite C, então nós temos que aproximadamente 20% se curam sem qualquer tratamento. Já 80%, que é a grande parte dos casos, ocorre a cronificação da doença. Desses 80%, aproximadamente 40%, a doença ela vai progressivamente, o paciente vai piorando, chegando a desenvolver cirrose ou carcinoma hepatocelular, e o restante dos casos, né, cerca de 60%, dentre esses que cronificaram, o vírus ele se mantém estável, né? A pessoa não se cura, mas também não ocorre a progressão da doença como nos casos anteriores, e o paciente pode ficar o resto da vida positivo, mas via óbito ou falecer, né, por outras causas que não o vírus da hepatite C. Nesse slide, nós vemos o carcinoma hepatocelular, que é uma manifestação mais avançada de pacientes que cronificaram, uma manifestação bastante grave que frequentemente leva os pacientes a óbito. Interessante, no caso do vírus da hepatite C, né, que assim como para o vírus da hepatite B, esse vírus ele não é citopático. Fato esse que foi comprovado por diversos argumentos, tais como a falta de correlação entre a carga viral, lesão hepática e prognóstico da doença. A resposta imunológica do tipo celular dirigida contra os hepatócitos na tentativa de controle da infecção viral
acaba levando à agressão do tecido hepático. E aí os pacientes evoluem para cirrose, né? Ou, no caso aqui, para o carcinoma hepatocelular. Então, a evolução para a cirrose, inicialmente, é consequência da progressão da fibrose e diversos fatores estão associados a isso, como a duração da infecção, a idade, o sexo masculino, consumo de álcool, infecção em indivíduos com idade acima de 40 anos, co-infecção com outros vírus, como o vírus HIV, o vírus da hepatite B, e também uma baixa contagem de linfócitos TCD4. Alterações metabólicas, como obesidade, diabetes, também são apontados como cofatores para a fibrogênese. Testes de diagnóstico específicos para o vírus da hepatite C, os sorológicos e os moleculares. Os testes sorológicos são indicados como testes de triagem na suspeita da infecção pelo vírus da hepatite C para diagnóstico sorológico inicial. A presença de anticorpos antivírus da hepatite C não define isoladamente a presença da infecção ativa e deve ser interpretada como um contato prévio com o vírus da hepatite C. Os anticorpos do tipo IgG antivírus da hepatite C levam cerca de 12 semanas após a infecção para se tornarem positivos. Esses anticorpos não conferem imunidade e servem apenas como marcadores de infecção prévia. Já os testes moleculares identificam o genoma viral, sendo mais sensíveis e específicos. A detecção de anticorpos antivírus da hepatite C no plasma ou no soro é realizada normalmente com testes comerciais imunoenzimáticos, né? Esses testes têm uma sensibilidade superior a 97% quando se utilizam testes chamados de terceira geração, em populações com alta prevalência de infecção pelo vírus da hepatite C. A janela imunológica, né, para esses testes sorológicos da hepatite C é de 33 a 129 dias, se a gente considerar uma ELISA de segunda geração, e de 49 a 70 dias, se a gente considerar uma ELISA de terceira geração. Esses testes, entretanto, têm uma limitação, porque eles não diferenciam uma infecção ativa de uma outra infecção já resolvida. Portanto, o marcador antivírus da hepatite C serve apenas para indicar a exposição prévia ao vírus. Já em relação aos testes moleculares, né, a hepatite C é um dos melhores exemplos de aplicação direta do diagnóstico molecular à prática clínica. A detecção do RNA desse vírus é aceita como um padrão ouro entre os métodos existentes de identificação do vírus da hepatite C. Juntamente com a detecção qualitativa, a determinação da carga viral e a determinação do genótipo também são ferramentas importantíssimas para o manejo clínico do paciente. Normalmente, a janela imunológica, né, para esses testes moleculares é de cerca de 22 dias. A detecção do RNA desse vírus é indicada para confirmar o diagnóstico da hepatite C, né, após a triagem por teste sorológico, para também caracterizar a transmissão vertical, né, no caso de mãe para o filho, também acidentes com materiais biológicos, para definir se houve transmissão, né, e no monitoramento clínico dos pacientes, né, em tratamento com drogas antivirais, para avaliar a resposta virológica, né? Em relação aos testes moleculares aplicados à genotipagem, a gente sabe que essa genotipagem ela é importante para a definição do tempo do tratamento com as drogas antivirais e também para a avaliação de rotas de transmissão do vírus da hepatite C, especialmente de infecções nosocomiais, que são as infecções hospitalares, porque essas podem ocorrer, né, e são importantes fontes de transmissão, se os procedimentos de controle de infecção ou de desinfecção de equipamentos contaminados e compartilhados por pacientes não forem realizados adequadamente, tipo pacientes de hemodiálise, né? Então, tem genótipos que são mais frequentes, né? Tipo o genótipo 1. E aí, existem também diferenças em relação ao tratamento para os pacientes com esses genótipos.
Outros métodos que vão auxiliar no diagnóstico laboratorial, como uma parte complementar desse diagnóstico, tanto sorológico como molecular, são a biópsia hepática e exames bioquímicos complementares. Em relação à biópsia, esse é um procedimento invasivo que, na maior parte das situações, é essencial para o estadiamento da hepatite crônica e para a definição da necessidade de tratamento. Nos casos de infecção aguda, a biópsia hepática somente é feita se houver dúvida em relação ao diagnóstico. Em relação a exames complementares, né, as aminotransferases, como as transaminases, a ALT, AST, são marcadores, né, de agressão hepatocelular. Na forma aguda, principalmente a ALT pode atingir valores de 25 a 100 vezes acima do normal, embora alguns pacientes apresentem níveis bem mais baixos. Já na forma crônica, na maioria das vezes, essas enzimas não ultrapassam 15 vezes o valor normal. Em indivíduos assintomáticos, pode ser o único exame laboratorial sugestivo de dano hepático. Também pode ocorrer o aumento das bilirrubinas, tanto da fração não conjugada, que a gente chama de indireta, quanto da conjugada, que é a direta, sendo predominante a direta. Nas hepatites crônicas e na cirrose, a albumina apresenta normalmente uma diminuição acentuada e progressiva. A fosfatase alcalina costuma se alterar pouco, exceto nas formas colestáticas, quando se apresenta em níveis mais elevados. A GGT, que é a gama-glutamiltransferase, é a enzima mais relacionada aos fenômenos colestáticos. Ela se eleva de uma forma mais discreta, exceto nessas formas colestáticas. Em relação à alfa-fetoproteína, valores dessa enzima costumam estar aumentados ou serem progressivamente crescentes em pacientes portadores de hepatite crônica, o que pode indicar o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, sendo por isso utilizada como triagem. Em relação ao hemograma, costuma ocorrer leucopenia na forma aguda, entretanto, muitos casos cursam sem alteração no leucograma, e a plaquetopenia pode ocorrer na infecção crônica. O tratamento é recomendado para pacientes com níveis elevados de alanina aminotransferase por mais de 6 meses, presença de anticorpos antivírus da hepatite C, com RNA viral detectável e uma biópsia hepática demonstrando algum grau de fibrose, inflamação e necrose. O objetivo final do tratamento contra o vírus da hepatite C é atingir uma resposta virológica sustentada, caracterizada por níveis indetectáveis de RNA viral após 24 semanas do término do tratamento, o que na maioria dos casos representa a eliminação, que nós chamamos de clearance, do vírus. Estudos, eles demonstram que o clearance do vírus da hepatite C possibilita a diminuição dos efeitos adversos causados pela doença. E aí nós temos drogas que são mais importantes para esse tratamento, como o interferon, né, o interferon alfa e o interferon pegilado, que foi sendo utilizado posteriormente porque foi adicionado uma molécula de polietileno-glicol que possibilitou uma ação, um tempo de vida média maior dessa droga, que fosse com que ela pudesse ser aplicada, né, em intervalos maiores, já que o interferon são medicações, né, que apesar de paciente ter uma boa resposta, no caso da hepatite C, tem muitos efeitos colaterais, como febre, cefaleia, mialgias, artralgias, mal-estar, fadiga. Em casos extremos pode ocorrer, inclusive, supressão da produção de células sanguíneas pela medula óssea. Alguns pacientes podem apresentar depressão, psicose, pode ocasionar problemas na glândula tireoide. Então, o médico tem que estar atento
a esses efeitos colaterais. Uma outra droga também utilizada é a ribavirina, né? A ribavirina, ela também dá uma boa resposta, né? Mas essa resposta vai variar de acordo com o genótipo viral apresentado pelo paciente, sendo que o genótipo 1, ele é mais resistente ao tratamento do que os outros genótipos do vírus da hepatite C. Por isso a importância, né, dessa genotipagem, da detecção da carga viral e da genotipagem durante o curso do tratamento, e também para monitorar a resposta ao uso desses antivirais pelo paciente, porque deve ser observada uma diminuição na carga viral. Nos últimos anos, tem surgido novas drogas antivirais que têm melhorado a resposta virológica sustentada, né, ao vírus da hepatite C. Então, essas novas drogas, elas apresentam menos efeitos colaterais e um aumento da taxa de cura, em mais de 90%, dependendo do tipo do genótipo do paciente. Então, em relação ao genótipo 1, drogas como o Ledipasvir e o Sofosbuvir têm sido utilizadas por 8 a 12 semanas. Em relação ao genótipo 2, a combinação da ribavirina com o Sofosbuvir por 12 semanas, assim como essa mesma combinação de ribavirina com Sofosbuvir por 12 semanas para o genótipo 3. Até o momento, não existe vacina contra o vírus da hepatite C ou nenhuma imunoglobulina, como nós vimos para os vírus da hepatite B e hepatite A. Nesse caso, né, da hepatite C, a alta diversidade genética do vírus contribui, né, para a sua capacidade de escapar do sistema imunológico e faz com que, apesar do grande número de pesquisas nessa área, não haja ainda perspectivas para o desenvolvimento de uma vacina eficaz a médio prazo. Dessa forma, a maneira mais adequada para a prevenção da infecção é a identificação da via de transmissão mais frequente em determinada localidade e a criação de medidas específicas para evitar a exposição a sangue e materiais contaminados. Desde a sua descoberta, no final da década de 80, a transmissão do vírus da hepatite C pelo sangue diminuiu significativamente após a adoção de medidas de prevenção, principalmente depois do desenvolvimento de testes sorológicos para triagem desse vírus em doadores de sangue. E em muitos países, o aumento do número de usuários de drogas endovenosas tem contribuído para a ocorrência de novos casos de infecção. Tanto que a implantação de políticas públicas que garantem a triagem adequada do sangue, dos hemoderivados, educação de profissionais da saúde, da população em geral, sobre o risco de transmissão parenteral, através de equipamentos médicos contaminados, e fomites, né, que são os materiais de uso dos doentes, e o estímulo à utilização de seringas descartáveis. Tudo isso é de fundamental importância para a prevenção e controle da infecção pelo vírus da hepatite C. Apesar de não ser uma via tão importante como através da transmissão de sangue e hemoderivados, né, a via sexual, ela também pode ser prevenida, né, através do uso dos preservativos, como uma barreira eficaz de transmissão, como uma barreira eficaz, né, de prevenção da transmissão. Por volta da década de 70, um antígeno desconhecido foi detectado no núcleo de hepatócitos de pacientes com hepatite B crônica, que desenvolveram quadros graves de doença hepática. Esse antígeno era semelhante ao antígeno do core do vírus da hepatite B, mas os dois raramente coexistiam e nunca foi encontrado em pacientes com hepatite não B. O vírus da hepatite D, ele é classificado como a espécie protótipo do gênero deltavírus, e que até o momento é um gênero separado, não fazendo parte de nenhuma família de vírus. As partículas virais são pequenas, esféricas, envelopadas, com aproximadamente 30 a 36 nanômetros de diâmetro.
O genoma é composto por uma molécula de RNA de fita simples circular de polaridade negativa. O envelope viral é formado pelas proteínas do vírus da hepatite B. Por isso que a gente diz que o vírus da hepatite D ou delta vírus, ele é um vírus defectivo. Ele só existe em conjunto com o vírus da hepatite B. Por ser um vírus chamado de defectivo, o vírus da hepatite D, ele só tem capacidade de se replicar se ele estiver associado ao vírus da hepatite B. Então, existem dois padrões de infecção chamados, que é a co-infecção e a superinfecção. Na co-infecção, o paciente, ele adquire os dois vírus ao mesmo tempo, na mesma forma de contágio. Já na superinfecção, primeiro o paciente ele adquire o vírus da hepatite B, ele pode ser um portador crônico do vírus da hepatite B e adquirir posteriormente o vírus da hepatite delta, né? Nesse caso, a doença ela tende a ter um curso mais grave. O vírus da hepatite D, ele é reconhecido como um vírus altamente patogênico, que causa doença aguda e crônica. E, apesar disso, as manifestações clínicas dessa infecção podem variar desde um estado assintomático até uma hepatite fulminante e cirrose. Os mecanismos que vão determinar quando o indivíduo vai evoluir para a cura ou vai se tornar cronicamente infectado, assim como o processo que causa hepatite grave, com progressão para fibrose, esses mecanismos ainda não foram completamente esclarecidos. O vírus da hepatite delta, o delta vírus, ele é transmitido da mesma forma que o vírus da hepatite B. Transmissão através de transfusão de sangue, através das relações sexuais, devido à presença no sêmen, secreções vaginais, e também através do compartilhamento de agulhas e seringas, uma vez que já foi demonstrado que esses, inclusive, são os pacientes que estão maior risco de adquirir o vírus da hepatite D, que são os usuários de drogas parenterais e os hemofílicos. Os estudos de prevalência de anticorpos antivírus da hepatite D em indivíduos positivos para antígenos do vírus da hepatite B mostraram uma distribuição mundial não uniforme. A infecção ela é altamente endêmica em países da região mediterrânea, no Oriente Médio, na África Central e na região norte da América do Sul, inclusive na bacia amazônica e partes da Ásia. Nos países ocidentais, há uma alta prevalência da infecção entre os usuários de drogas infectados pelo vírus da hepatite B. Estima-se que de 15 a 20 milhões de indivíduos cronicamente infectados pelo vírus da hepatite B estão co-infectados ou superinfectados pelo vírus da hepatite D. Sabe-se que o vírus da hepatite D, ele aumenta a gravidade da infecção pelo vírus da hepatite B, tanto na co-infecção como na superinfecção. Torna maior a probabilidade daquele paciente que adquiriu esse vírus de desenvolver uma hepatite fulminante, né? E nesses casos, esses pacientes que adquirem uma forma fulminante, em que ocorre uma necrose hepática maciça, a doença é fatal em grande parte dos casos, cerca de 80% dos casos evoluem para óbito. O diagnóstico laboratorial é realizado através da detecção do antígeno delta ou anticorpos IgM e IgG antivírus da hepatite D, através do método sorológico de ELISA. Também pode ser utilizados testes moleculares, como a reação em cadeia de polimerase, para a detecção do RNA do vírus da hepatite delta. Em relação ao tratamento, o principal objetivo do tratamento da infecção pelo vírus da hepatite D não é apenas em relação ao próprio vírus da hepatite D, mas também em relação ao vírus da hepatite B, que está coexistindo, né, com o vírus da hepatite D.
Portanto, o principal desafio em definir a terapia ideal é a complexidade em ter como alvo duas infecções persistentes crônicas. Até o momento, não existe um tratamento específico para esse vírus. A única terapia estabelecida está baseada na administração do interferon, que se mostrou eficiente na redução das aminotransferases séricas, porém a resposta não é sustentada após a descontinuação do tratamento e não está necessariamente associada a um clearance do RNA viral. Os melhores resultados são alcançados a partir da administração de altas doses e pelo período de um ano. Em relação à vacinação, essa é extremamente importante porque a vacina contra o vírus da hepatite B protege contra a infecção subsequente pelo vírus Delta, né, que é o vírus da hepatite D, já que eles só coexistem, né, em conjunto, como co-infecção ou superinfecção. Então, a vacinação protege contra os dois. Então, em relação às formas de prevenção e controle, todas as formas de prevenção que são utilizadas para a hepatite B, elas também vão impedir a infecção pelo vírus da hepatite D e devem ser utilizadas. O vírus da hepatite E, que é um vírus causador de quadros epidêmicos de hepatite, né, quadros infecciosos agudos, ele foi identificado pela primeira vez durante a ocupação soviética no Afeganistão em 1983, durante uma epidemia de hepatite de etiologia desconhecida. Então, durante anos, o vírus da hepatite E foi classificado na família Caliciviridae, por apresentar similaridades em sua estrutura, morfologia e organização genômica com os membros dessa família de vírus. Posteriormente, o vírus da hepatite E foi classificado no gênero Epivírus como representante da família Epiviridae. Essa família inclui também vírus proximamente relacionados ao vírus da hepatite E, que infectam mamíferos como porcos, coelhos, roedores e outros animais. O vírus da hepatite E apresenta simetria icosaédrica, não é envelopado, então é transmitido pela via fecal-oral e tem aproximadamente 27 a 34 nanômetros de diâmetro. O genoma é formado por RNA de fita simples de polaridade positiva. Aqui ao lado nós vemos uma fotografia de microscopia eletrônica do vírus da hepatite E, um vírus de RNA. A infecção pelo vírus da hepatite E é mais frequentemente transmitida pela ingestão de água contaminada, né? Também é um vírus de transmissão fecal-oral como o vírus da hepatite A. Outras rotas de transmissão observadas são o consumo de alimentos contaminados, transfusão de sangue ou hemoderivados contaminados e durante a gestação, que é a transmissão vertical. As epidemias causadas pelo vírus da hepatite E normalmente acometem grande número de indivíduos. Essas epidemias já foram reportadas em muitos países, sendo a maioria países tropicais e em regiões subtropicais do mundo. Na região de Nova Delhi, na União Soviética, no Nepal, na China, na Índia. Além de grandes epidemias, o vírus da hepatite E causa infecções esporádicas em áreas endêmicas. Na Índia, por exemplo, cerca de 30% de todos os casos esporádicos de hepatite aguda são causados pelo vírus da hepatite E. Então, esses locais no mundo, né, tipo Índia, Paquistão, Norte da África e no Brasil, né, apesar de existirem poucos estudos epidemiológicos sobre o vírus da hepatite E, a presença, né, desse vírus, o vírus já foi detectado na região amazônica, em homens que trabalhavam em minas, mineiros, né, que trabalham em minas. Também já foi detectado em estudos pontuais de funcionários e pacientes de hemodiálise de São Paulo e em comunidades rurais e urbanas do Rio de Janeiro. Embora sejam necessários mais estudos para a identificação de realmente locais geográficos onde o vírus da hepatite E possa ser encontrado, alguns outros estudos que já foram feitos já identificaram o vírus na América Central, né? No Brasil, conforme nós vimos, o vírus também já foi identificado na região amazônica, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em outros continentes, né, o vírus
Já foi observado em vários países da Ásia, mais relacionado a condições socioeconômicas de pessoas mais pobres, né? Então, na África, em algumas ilhas também do continente asiático. Então, sempre relacionado a condições, né, de esgotamento sanitário mais deficientes. Por isso, também as pessoas mais acometidas costumam ser aquelas que têm um baixo nível socioeconômico, embora possa acometer qualquer grupo social, né, mas devido à forma de transmissão, que é por água e alimentos contaminados, né, essas pessoas costumam ser mais acometidas. A patogênese do vírus da hepatite E é pouco conhecida, especialmente pela carência de um modelo de estudo animal, como primatas não humanos, né, por exemplo. Acredita-se que esse vírus penetre no hospedeiro pela via oral, por contaminação de uma água potável, ingestão de alimentos crus ou carnes mal cozidas, provenientes de animais abatidos durante o estado virêmico. A transmissão por transfusão de sangue já foi descrita em áreas endêmicas, a partir de doadores com infecção subclínica em fase virêmica. Contudo, em virtude do curto período de viremia, admite-se que a possibilidade de transmissão parenteral é baixa. A transmissão vertical, que é a materno-fetal, também já foi descrita, mas é incomum. O período de incubação para esse vírus varia entre 15 e 60 dias, com uma média de 40 dias. O sítio primário de replicação do vírus é o trato gastrointestinal e não está claro como o vírus atinge o fígado, mas acredita-se que seja pela veia porta. Nos hepatócitos, o vírus é replicado no citoplasma das células infectadas e liberado na bile e no sangue por um mecanismo ainda desconhecido. A excreção do vírus nas fezes pode ser detectada por RT-PCR uma semana antes e permanece por até 4 semanas após o surgimento dos sintomas. O pico de alteração das enzimas hepáticas ocorre entre 7 e 8 semanas após a infecção, retornando a valores normais em 3 a 4 meses. Os anticorpos antivírus da hepatite E, IgM e IgG aparecem no início da doença em geral, coincidindo com o início da doença e o pico das enzimas hepáticas. A IgM desaparece depois de 4 a 5 meses e a IgG persiste, mas o título cai rapidamente logo após a infecção, permanecendo detectável por alguns anos. A gravidade das infecções pelo vírus da hepatite E é, de maneira geral, maior do que das infecções pelo vírus da hepatite A. A taxa de mortalidade devido à hepatite E varia em diferentes estudos, mas é tão alta quanto 1%, comparada com a da hepatite A, que é 0,2%. Mais importante, no entanto, e aqui é um ponto interessante, né, que eu quero que vocês prestem atenção, é que a gravidade da hepatite E em gestantes é maior. A mortalidade devido à infecção por esse vírus na gravidez aumenta com o tempo de gestação e pode chegar até 20%. Não existe nenhum relato de que outros vírus que causam hepatite possam provocar tal efeito em mulheres grávidas. Ainda não são conhecidos os motivos dessa alta taxa de mortalidade durante a gravidez. Alguns estudos mostraram a associação da infecção pelo vírus da hepatite E na gestação à ocorrência de nascimentos prematuros e a uma alta taxa de mortalidade infantil. Em relação aos sinais e sintomas, a hepatite A apresenta uma fase inicial pré-ictérica de poucos dias, caracterizada por febre, hiporexia, digeusia, que é o paladar alterado, dor abdominal, alterações intestinais e podem ocorrer náuseas e vômitos. O surgimento da icterícia ele coincide com o desaparecimento dos sintomas prodrômicos, que são esses sintomas iniciais, e geralmente é autolimitado, sendo resolvido em poucas semanas. Na maioria dos casos, a hepatite E parece ser assintomática, uma vez que grande parte dos indivíduos que moram em áreas endêmicas possuem anticorpos antivírus da hepatite E, sem ter apresentado qualquer sinal anterior de hepatite aguda. Antigamente, se acreditava que a hepatite E, assim como a hepatite A, era sempre autolimitada,
não progredindo para cronicidade. No entanto, alguns estudos mostraram que alguns indivíduos infectados por alguns genótipos mais específicos do vírus da hepatite E tiveram o RNA viral detectado no soro e nas fezes por mais de 6 meses, sendo que nesses casos, a maioria dos casos, ocorreu em receptores de órgãos transplantados em indivíduos imunossuprimidos pela co-infecção pelo vírus HIV ou por um tratamento quimioterápico. A maioria dos casos de hepatite E, eles são realmente autolimitados e não necessitam de tratamento, porém, alguns pacientes com a doença hepática crônica que foram posteriormente acometidos pela hepatite aguda grave, pelo vírus da hepatite E, responderam com sucesso ao tratamento com a droga ribavirina, né? Entretanto, essa droga, né, a gente viu que uma das populações que tem mais chance de evoluir mal são as gestantes, né? E a ribavirina, ela é contraindicada durante a gravidez, porque ela possui propriedades teratogênicas. Então, em alguns casos também de indivíduos com hepatite E crônica, né, alguns casos que foram relatados, né, também foi feita uma terapia com interferon pegilado ou a ribavirina por 3 a 12 meses e teve resultados relativamente satisfatórios em relação à redução da carga viral, né? Seria uma alternativa. Em relação à prevenção da doença, algumas medidas que vão garantir qualidade da água potável da população, saneamento de dejetos humanos, né? Cuidados com higiene pessoal, são cuidados que são essenciais para evitar a disseminação desse vírus. O cuidado deve ser maior ainda em regiões endêmicas e durante os surtos epidêmicos, quando o tratamento da água com cloro e com fervura prévia ao consumo, sem dúvida vai contribuir para a prevenção da doença. Em relação às vacinas, né, estão em estudo, aliás, em teste clínico, 2 vacinas que estão sendo avaliadas contra hepatite E. E para finalizar, nesse último slide, eu fiz um breve resumo, né, das principais características dos vírus mais importantes causadores das hepatites virais. Então, nós vemos o tipo de hepatite, a classificação em relação à família viral e o gênero do vírus, a classificação em relação ao material genético. Observamos que a grande maioria são vírus de RNA, somente o vírus da hepatite B é um vírus de DNA. O período de incubação também varia, sendo que tem um período de incubação menor, são vírus que causam hepatites epidêmicas e que são transmitidos pela via fecal oral, como os vírus da hepatite A e E, né? Em relação também, nós vimos um resumo em relação às formas de transmissão, né? Via fecal oral, vírus A e E, e via parenteral, principalmente no caso dos vírus do vírus da hepatite C, e via parenteral e sexual, que é o vírus da hepatite B, e sua associação, quando ocorre, né, com o vírus da hepatite D, que é o deltavírus. Vemos que a cronificação dos casos é muito comum, grande maioria para o vírus da hepatite C, e em alguns casos, dependendo da faixa etária, para o vírus da hepatite B, né, principalmente em crianças, que a doença costuma ser mais grave, e uma possibilidade mínima, praticamente inexistente, né, de cronificação para os vírus da hepatite A e E.